Muito bem. O vídeo que vocês vão ver agora de seguida é apenas uma curiosidade sobre aquele que é o Mosteiro de Santa Maria de Belém, onde tudo está visível, que é o nome correto, Mosteiro de Santa Maria de Belém, onde vocês veem aqui, onde a praia praticamente chegava, a água praticamente chegava até ao mosteiro. Aliás, como em toda a Lisboa. Este é um dos portais que nós vamos ter a oportunidade de ver, que é o portal Poente, aquele que se entra pela igreja, onde as pessoas entram, mas não é o mais magnífico. O mais magnífico vamos já ver de seguida e vamos ter a oportunidade de ter o professor Fernandes Casqueira a falar-nos sobre ele, que é o portal Sul. Este ainda é o portal Poente, o que dá a entrada para a igreja. É uma coisa magnífica, é verdadeiramente um rendilhado em pedra, digamos, uma filigrana em pedra. Este sim, que vocês veem aqui do vosso lado direito, é o Portal Sul, que vamos ter a oportunidade de falar bastante sobre ele, e tudo o que está aqui oculto, os níveis que tem, todos eles distintos, e que nós vamos ter a oportunidade de ver já de seguida. Onde vocês vão ver numa parte superior o arcanjo custódio de Portugal, arcanjo São Miguel, depois a Virgem Maria e depois embaixo o infante Dom Henrique. Exatamente esta é a hierarquia, com uma série de leituras, como vocês vão poder ver através do professor Fernando Casqueira, já de seguida. Posso? Professor, vamos só terminar agora aqui o vídeo, só um segundo, está quase no final. E vamos já de seguida passar para algumas fotos, uma vez que depois a foto permite irmos a um maior detalhe sobre este, que é o portal magnífico, o Portal Sul. Eu queria-vos só dizer que em 1496, antes da descoberta do caminho marítimo para a Índia, por Vasco da Gama, Dom Manuel, o rei Dom Manuel, fez um pedido à Santa Sé para que lhe fosse concedida autorização para erigir um grande mosteiro no lugar da velha ermida da Ordem de Cristo, à entrada de Lisboa e junto às margens do Tejo. Ele é classificado como Património Mundial pela Unesco. Podem ver aqui algumas das fotos, o quão perto o mar estava do Mosteiro dos Jerónimos, ou seja, a Torre Belém estava em perfeito rio. Esta é uma ilustração, uma gravura já muito antiga de Lisboa, ainda com as ruas todas desordenadas, portanto, e onde os trabalhos de construção tiveram início no dia 6 de janeiro de 1501 ou 1502, desconheço o ano exato, depois de terminada a viagem de Vasco da Gama à Índia, e puderam ser custeados pelo rei com verbas provenientes do comércio do Oriente. Este é o Mosteiro de Santa Maria de Belém, onde tudo está visível. Podem ver aqui ao fundo, à esquerda, a Torre de Belém, em perfeito, mesmo no meio do rio. Aqui está o mosteiro, onde nós já vamos ver aqui o portal Sul, este portal que vocês estão aqui a ver. Este é o mosteiro hoje em dia, e algumas fotos desta altura, da magnificência deste mosteiro lindíssimo. E a primeira intervenção que eu pedi ao professor é desta foto magnífica que aparece num livro que se chama The Global Village, ou seja, a aldeia global, que está presente no Museu de Arte Antiga e que mostra como Lisboa era, na altura, a cidade mais importante da Europa em termos globais. Professor. Sim, obrigado já. Agora é impressionante, esta tela é imensa, esteve em exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, aí assinala a Rua Nova, que era uma rua cosmopolita, uma rua que sintetiza bem o que era o cosmopolitismo de Lisboa na altura da expansão marítima e, portanto, diria que seria, desta altura, a Wall Street de Nova Iorque, se me permitem a comparação. Mas aqui há pormenores, porque vemos esse cosmopolitismo não é apenas económico, nem financeiro, nem mercantil, é também humano. Vemos aqui várias culturas, várias etnias em confronto, judeus, ciganos, e temos inclusivamente elementos africanos, aqui em Portugal, elevados a uma das maiores categorias sociais, que é o cavaleiro. E aqui um cavaleiro da Ordem de Cristo, como podem ver, de origem africana. Isto foi pintado na altura própria, portanto ele é coelho,
Desdiz um bocadinho, aqui está outro cavaleiro, porque está armado, como sabem, no final da Idade Média, estamos a falar aqui do Renascimento, era apanagem de uma classe do estatuto social elevado, a possibilidade de trazer armas, porque as camadas sociais mais baixas não podiam trazer espada. A espada, para além de uma arma, tinha um valor simbólico enorme, quer mítico, quer também social, e, portanto, isto reafirma um cosmopolitismo, uma integração, embora, obviamente, houvesse segregação, como é a panagem da história do mundo e da história dos homens. Falei, mas peço imensa desculpa não ter cumprimentado a todos. Eu envio daqui um abraço efusivo a toda a gente e perdoem-me, já da outra vez também pedi desculpa, porque sou obrigado, de facto, a falar demasiado depressa. Queria só chamar a atenção de que nada disto substitui, efetivamente, como já o João Pestana Dias afirmou, nada disto substitui o respirar ao vivo, in situ, toda aquela mística, toda aquela espiritualidade meditativa que no confronto com esse extraordinário livro de pedra que é o Jerónimos poderia permitir. Aguardemos que um dia isso seja possível. Retorno aos Jerónimos para vos dizer que no enquadramento cultural da época, eu situo-se no Tardogótico, uma época fantástica, para pior e para melhor em toda a Europa, em que há uma convergência de uma visão humanista, de uma tensão entre a matéria e o espírito. Lembrem-se, por exemplo, dos conflitos entre guelfos e gibelinos, ou se quiserem, entre o papado e o império. Lembrem-se também de que há um ressurgimento de uma cultura clássica, mas, por outro lado, também, a breve trecho, haverá uma reafirmação ortodoxa e depois também há aqui um confronto enorme. E que Portugal, na passagem de Dom Manuel para Dom João III, é bem significativo e, portanto, paralelamente, nesta enorme cadinho de culturas, deste enorme cosmopolitismo, obviamente que vão renascer velhas tradições cabalísticas, velhas tradições herméticas, velhas tradições filosóficas. O neoplatonismo acampa em Portugal, como também todas as teses da Academia de Florença, de Marcino Ficino, de Piccolo della Mirandola, enfim, toda essa enorme acervo cultural, filosófico, humanístico, Portugal, digamos, absorve, e já vinha absorvendo desde épocas antecedentes, mas o Dom Manuel I, enfim, com a sua mística, com a sua visão de si próprio, quase de rei sacerdote, qual Melquisedeque, que ele, com o próprio nome, Emanuel, Deus conosco, ele assume perfeitamente uma situação central e tanto assertiva, como ele está sempre muito penalizado pelo mistério que se cria à volta de Dom Manuel, porque ele nem de perto nem de longe deveria ser rei. Ele é muito longe, está muito longe na hierarquia para ser aclamado rei. Ele é Duque de Beja e é, digamos, o sétimo elemento e, por casualidades ou por circunstâncias que desconhecemos, ou conhecemos, enfim, especulativamente, ele é, digamos, nomeado no testamento de João II como o herdeiro da coroa portuguesa e ele próprio não estaria muito à espera. Mas ele, como todos os outros príncipes da Casa Davis, da Casa Real Davis, ele tem uma visão que se mantém até hoje, uma visão escatológica, salvífica, providencialista da história. Temos uma visão, portanto, profética e todo o mosteiro dos Jerónimos vai centrar exatamente nesta visão profética, nesta visão providencialista que está muito bem espelhado neste imenso livro de pedra, e digo imenso porque só da fachada são 300 metros, e ele consubstancia 4 situações, não é apenas um mosteiro. Ele é palácio, ele é local de administração política, ele é panteão da segunda metade da dinastia Davis do ramo de Beja, e é também, obviamente, um convento, em princípio, para 100 monges
que o habitavam. Eu diria que este monumento ele começa a ser pensado bastante cedo, como foi aqui dito, em 1496, mas só em 1502 é que ele realmente começa a ver forma, e é atribuído, em primeiro lugar, a um homem chamado Boitaca, mestre Boitaca, que é, digamos, um representante das companhias, dos companheiros livres de arquitetura e pedraria, e que, obviamente, vai transpor para os Jerónimos todo um saber, digamos, esotérico. Professor, vamos então já começar a dar uma vista de olhos no Portal Sul, com um vídeo portanto, aqui uma situação que eu vos gostaria de mostrar a todos. Segundo, vamos fazer então a entrada aqui pelo Portal Sul e vamos começar a ver, professor, temos aqui no topo o pórtico do Arcanjo Miguel, o rei do reino, portanto, o anjo custódio do reino de Portugal. Posso dizer alguma coisa sobre São Miguel? Esse anjo custódio neste caso é arcanjo até, é um arcanjo. Sim, peço desculpa. Ele é arcanjo por bula do Papa Leão X em 1504, a pedido do rei Dom Manuel. Dom Manuel, não é por acaso que ele se associa a Dom Miguel, ao arcanjo Miguel. O Dom Manuel tem uma concepção muito megalómana. Ele é rei Davi, ele é Salomão, ele representa-se como rei mago, ele representa-se como centro do espetáculo. Ele faz sustentar pela esfera armilar, esfera que é esperança, portanto, da totalidade do mundo nas suas mãos. Ele está rodeado de sibilas proféticas, ele representa-se e pensa-se como uma missão messiânica, ele é um enviado do Senhor, e é neste enviado da ligação céu-terra, que ele espera ser enquanto rei, que ele apela a São Miguel. São Miguel, de facto, ocupa o eixo central, são 3 eixos, como vamos referir, da fachada sul, da pórtico sul dos Jerónimos, e este é o eixo central, e no topo, de facto, é o São Miguel, que é o grande intercessor das almas, e a presença dele remete logo para a cabala judaica, a Shekinah, isto é, a presença de Deus. É quase uma hierogamia, ou uma hierogania. Portanto, ele próprio, a presença de Deus, ele é, digamos, o arcanjo junto ao trono de Deus e, portanto, pela qual ele é grande intercessor. Não é por acaso que as alminhas em Portugal têm São Miguel como o grande patrono. Portanto, reparem que quando eu falo da Shekinah, falo aqui num palavrão, Kundalini. Kundalini, portanto, numa visão, digamos, de quase sefirótica, em que as energias essenciais se espalham por toda a fachada do monumento e pelo monumento em geral, por maioria de razão. Portanto, ele é o sacerdote do templo celeste, instaurador do templo terrestre e, portanto, alguns autores também o otorgam como, digamos, um representante de Melquisedeque e, enfim, em suma, ele é luz, ele é glória, ele é paz, ele é a pomba do Senhor que anuncia o Messias, ele é manifestação divina, ele é a presença de Deus, ele é a luz. Portanto, São Miguel, de facto, é, digamos... Já agora queria só a sua opinião relativamente ainda ao Arcanjo Miguel. Tem a ver com uma situação que é comum a Portugal desde o seu princípio, que é esta proteção divina. Exatamente. Que é obviamente bem visível aqui, mas isto já é uma tradição muito antiga. Essa missão, esse investimento divino sobre uma hipotética missão portuguesa já vem desde Ourique, relatado pelos monges de Alcobaça, nomeadamente por Frei Bernardo de Brito, com alguns intuitos políticos evidentes, mas de alguma maneira não é apenas Frei Bernardo de Brito e os alcobacenses que referem esta hierofania divina da presença de Deus perante Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, das vésperas da Batalha de Ourique.
assinalando-lhe uma missão que se vai prolongar de gerações a gerações, independente, e também falando do interregno. Aqui estamos no clímax, portanto, desta visão mística, de uma reunião Ocidente-Oriente, uma reunião de uma totalidade em que as religiões se integram numa visão harmónica, total, unida, de quase paradisíaca, e, portanto, esta visão messiânica vai ser retomada, já vinha do antigamente e vai ser retomada a partir do Manuel. Isto não ocorreu. Professor, vamos agora descer na hierarquia e vamos à Virgem Maria. Portanto, de facto, Virgem Maria, temos a Virgem Maria, que é o lugar central de todo este pórtico, e numa visão meramente crística, podemos ver a Santa Maria com o menino no seu lado direito e com uma taça, que são a taça das ofrendas dos Reis Magos, de onde ela também, do seu ponto de vista teológico, é conhecida pela Virgem dos Reis. E, portanto, porquê? Porque os reis, de facto, depositam e nesse depósito de ofrendas reconhecem-no como Rei Universal. É perfeitamente natural a analogia que esta narrativa que vos faço com aqui o próprio sentir do rei Dom Manuel, como eu vos disse, já com aqueles atributos megalómanos, diria, que eu vos falei há bocado. Portanto, depois temos, digamos, esta Virgem Maria, é a Virgem dos Magos, Virgem dos Reis, como eu disse, e, portanto, reparem, Virgem dos Reis santificando toda uma zona, que é a zona do Restelo. O Restelo, Nossa Senhora, que era a primitiva capela que lá existia, Nossa Senhora do Restelo, depois deu origem a uma outra, criada pelo infante Henrique o Navegador, Nossa Senhora dos... Nossa Senhora... De Belém também, não é? De Belém, Betelém. Não é? Nossa Senhora de Belém, e Betelém, portanto, Belém é a casa do pão, mas Nossa Senhora do Restelo está muito conectada com a ideia da estrela, portanto, a estrela que guia os Reis Magos para a adoração do menino. Tudo isto permite uma analogia, ou é feita uma analogia aqui na pedra, com a própria arquitetura, já agora que me permito, a arquitetura de projeto de João de Castilho, embora iniciado pelo mestre Boitaca. Professor, e quanto a estes tímpanos com as vidas de São Jerónimo? Já agora, queria chamar a atenção a uma coisa que vale a pena, é porque a Virgem Maria está rodeada mais abaixo pelos 12 apóstolos, 6 de cada lado, e no cimo dela vemos os 4 profetas, Daniel, Isaías, Ezequiel e Jeremias. Têm muita importância porque eles são profetas e profetizam, por exemplo, Isaías profetiza a vinda do Messias, e a vinda do Messias que não se faz sem dor. Reparem que o próprio poeta diz que não se passa o bujador sem dor. E, portanto, o problema para ressurgimento tem que haver alguma dor, algum sofrimento. E Isaías, enfim, nas suas profecias, fala dos terremotos, e devo dizer, de terremotos e consequências naturais, isto aconteceu, digamos, os Jerónimos está muito refeito, porque só no século XVI teve 4 terremotos, alguns deles, segundo dizem, tão graves como foi o terremoto de 1755, que também o destruiu, além de que houve depois outro tipo de situações. Agora, para dizer que os Jerónimos que vocês veem já não é exatamente aquilo que existia. Ele foi muito refeito e até, inclusive, por incúria dos homens. Chama a atenção que eu falava então dos 4 profetas, e os 4 profetas são rodeados pelas sibilas, e por santas mártires, e, portanto, e a um nível superior, não vimos na outra imagem, os padres da Igreja e os doutores da Igreja, São Jerónimo, São Agostinho, São Gregório e São Bernardo. Agora, este portal vemos no eixo central, aqui embaixo, o São Sebastião, um pequenino, depois temos a vida de São Jerónimo, cardeal e no deserto. Devo dizer que Dom Manuel, ele não era, muitos autores falam como espírito comercial, toda a mística espiritual da expansão marítima se perde por causa do imperativo económico e comercial.
Outros autores dizem que não, e a prova está aqui provada. Ele é adepto, ele é fervoroso devoto de São Jerónimo. E São Jerónimo, os Jerónimos, a ordem dos Jerónimos, só por si, tem muitas relações com a ordem de São Francisco. O despojamento, a vida evangélica, os interesses material, a relação espiritual sobre o espírito sobre a matéria. E, portanto, toda esta harmonia que se faz na sobrevalorização do espírito sobre a matéria, tanto de franciscanos como de jerónimos, ele próprio, Dom Manuel, também interioriza. Não quer dizer que não haja aqui toda uma situação do rei com os pés assentos da terra, mas ele é Melquisedeque, também sacerdote, e, portanto, elemento do espírito. Temos aqui, então, Jerónimos. Qual é o significado? Qual é o significado, digamos, simbólico do São Jerónimo a arrancar o espinho da pata do leão? Exatamente. Não sei se a maioria das pessoas aqui conhecem a lenda, não é? Ele estava no deserto e apareceu um leão que ameaçador, segundo os monges que o rodeavam, que ia comer um jumento. O leão não fez nada disso, estava a cochear e mansamente São Jerónimo aproxima-se dele e retira-lhe com todo o amor e todo o afeto os espinhos que magoavam o animal. E a partir daí o animal nunca mais o abandonou. Isso faz com que toda a comunidade de monges começassem, em vez de invetivar o leão, começassem a compreender que o leão tinha também uma dimensão boa, apaziguante, e, portanto, aqui demonstra-se efetivamente que há sempre um lado bom a retirar e a realçar sobre, inclusive, nas aparências das coisas negativas, das coisas más. E é o nosso comportamento, este comportamento típico de São Jerónimo, que faz com que realmente se harmonize toda uma relação que, à partida, poderia ser ameaçadora e negativa. Professor, e este é aqui o outro painel com São Jerónimo no deserto. São Jerónimo como padre do deserto, não é? Portanto, há um retorno, lá está. A ideia hieronamita do despojamento tem como paradigma o seu fundador, o seu patrono, São Jerónimo, que foge de toda a disputa, estamos a falar do século IV, da disputa teológica que existia e favorecente, sobretudo entre dissensões e divergências no seio do próprio cristianismo. Temos os nestorianos, temos os arianistas, temos os priscilianos, temos os católicos, temos uma quantidade, e toda a gente a excomungar-se mutuamente. Isto é, de facto, uma época trágica, e São Jerónimo, tal como Santo Ambrósio, que também está figurado nos Jerónimos, fogem destas questiúnculas para residirem no essencial, ou seja, a preservação entre todos nós de uma harmonização, mas que convija numa totalidade, e nessa totalidade no amor do Senhor. E falo em amor, porque uma das questões fundamentais que há aqui nos Jerónimos é realmente a palavra amor, amor divino, amor espiritual, e que está prefigurado logo nesta entrada do portal, que é uma entrada iniciática. Já agora devo dizer uma coisa. Há pelo menos dois trajetos iniciáticos. Um lá dentro, no claustro, e outro cá fora. Outro logo à entrada, em que aparece o Infante Henrique com 2 leões na base, que já vamos ver. Vamos ver ele já. É o guardião do templo. Professor, eu queria só, nós estamos aqui a terminar esta parte do slide, queria só a sua ajuda para interpretarmos aqui o tímpano, onde estão as armas de Portugal e a esfera armilar. Sim, e temos também já agora o dragão transformado em morcego. Devo dizer que o dragão digamos, um elemento heráldico desde sempre das armas reais portuguesas. Dragão que tem uma função não meramente cotónica, mas uma simbologia também feminina, digamos, de gênese, genesíaca. E, portanto, há qualquer coisa que mesmo que corra mal, sempre há esperança de renascer. Eu queria falar, a esperança é de facto uma esperança saudosa, e eu chamo aqui as pessoas que essa esperança e esta saudade esperançosa é um dos elementos mais importantes que tipificam a nossa maneira de ser como portugueses, e já agora a grande loja soberana de Portugal.
é, no fim de contas, quase uma saudade do regresso à União, do regresso ao Uno, não é? Exato. Há uma época de ouro que se perdeu, mas, por outro lado, a esperança que no futuro isso concretize, e essa realmente saudade do futuro, no fundo, eu estou aqui quase a referir Padre António Vieira, que, digamos, transforma a saudade num portentoso motor da ação futura e não meramente passadistas, choramingas, como muita gente pode interpretar. Ou seja, isto é exatamente o contrário daquela parte negativa do mito sebastianístico, ou seja, que nós estamos à espera que alguém venha para nos salvar. Não, nós é que temos que nos salvar a nós próprios. Ora bem. Portanto, só fazer uma menção, professor, relativamente à questão do dragão, que falou e muito bem, que está presente na heráldica portuguesa desde sempre, que no fim de contas é uma serpente alada, é uma serpente com asas. É uma serpente alada. Já agora também não tenho tempo a falar que aqui os escudos já aparecem direitados a partir do João II. E agora vamos para a parte... Aqui, o Henrique de Sagres está aqui, é uma pastiche, porque isto com os terremotos todos e com as incúrias ele caiu. Chamo só a atenção que há uma certa incoerência na própria estátua, que lá está presente. Por exemplo, repare que a mão esquerda não tem a bainha está na espada direita. Sabe-se que na mão direita a espada estava em riste, como desafiador guerreiro, aliás, como é prefigurado normalmente em toda a época gótica, e os guerreiros, e a mão esquerda devia segurar a bainha. Por outro lado, também dizem os tratadistas que a cabeça também é anacrónica e outros elementos. Enfim, adiante. Muito bem, vamos agora então aqui para outro dos slides que são interessantes. Deixe-me só aqui colocar, aí estamos nós. Aqui temos a ver também algumas gárgulas. Não é? As gárgulas, exatamente. Reparem que estas gárgulas são aquáticas, portanto são ctónicas, são infernais, são genesíacas, elas conduzem a água da chuva. E, tradicionalmente, os capitéis, as bases das colunas e as gárgulas e a cachorrada das igrejas era um dos sítios unicamente onde o artista podia lançar mão da sua verve, da sua imaginação, rompendo com as imposições canónicas que o mestre arquiteto lhe podia obrigar a cingir-se. Não, ele aqui tinha liberdade para fazer as coisas. Lembrem-se da gárgula da Sé de Braga, que está com o rabo virado para a Espanha a fazer coisas e fica aqui não posso reproduzir. Ora, professor, isto é só uma recordação da quantidade de animais distintos que existem neste pórtico, esta profusão enorme de figuras verticalizadas, não é? E todos eles têm uma descrição simbólica possível, não é? O problema da águia, que olha para o sol sem pestanejar, o problema... Temos os animais mitológicos também, e as figuras fantásticas, não é? Pronto, aqui também os orelhudos, talvez seja estranho, mas havia também um certo sarcasmo em Ísolas, onde estes seres, os orelhudos, anacrónicos, como por exemplo o homem verde, o homem selvagem, também era pré-figurado, remontando a tradições muito antigas, pré-cristãs, as figuras monstruosas, a figura com cabeça de animal e tronco comum. Isto há várias teorias interessantíssimas do processo mesmo evolutivo do ser humano, enfim, a sereia alada. Aqui também os frutos, a mesma coisa, a flor de lis, já falei enfim, da nossa passeio a Lisboa. E professor, se me permite uma chamada de atenção, aqui na árvore seca, que é muito interessante, não é? A árvore seca, eu devo dizer que a árvore seca é, digamos, sempre a possibilidade de um ramo, árvore seca ou árvore podada, com os troncos podados. É a mesma coisa. Isso aparece no Manuelino e nas portas e janelas. É preciso ver que o estilo Manuelino é um estilo de portas e janelas, de entradas e saídas. E qual é o significado, o simbolismo da árvore seca? Sim, era isso. É, digamos, a possibilidade de reverdecimento, e, aliás, numa constante tradicional que já vem mesmo enfim, da cultura pré-cristã, em que há sempre a esperança, e aqui volto novamente a tomar a palavra esperança, a esperança de reverdecimento. E é preciso notar que em 1450 e qualquer coisa aparece em Nuremberg uma gravura de Hartmann
em que aparece a prefiguração de Portugal, e Portugal está ligado, a configuração de Portugal não é um mapa de Portugal, é uma árvore seca. Ou seja, como quem diz, ainda antes da expansão marítima portuguesa e antes de Dom Manuel, já profetizava, digamos isto, quem sobe muito também pode descer, mas quem desce também pode ter a esperança de reverdecimento. Portanto, há sempre um corte e recorte. Só para aqueles que, nós temos aqui pessoas que são maçons e outros que não são maçons, para aqueles que são maçons e conhecem o rito escocês ratificado, o regime escocês ratificado, o RER, há um paralelismo entre a árvore seca, que eu fiz questão que o professor falasse, porque não é uma árvore morta, é exatamente o contrário, é uma árvore que está pronta para nascer outra vez, é uma espécie de fênix que pode renascer. Exatamente. E é uma espécie de paralelismo com aquilo que conhecem, que é o Adukstat, aquela coluna que está partida, mas não está desfeita. E, portanto, pode ser... Professor, estamos aqui com pouco tempo, vamos avançando para a parte ainda do Portal Sul, as últimas fotos. Desculpa lá, isto acaba quando? Que horas é que temos? É uma hora, falta meia hora, professor. Falta meia hora. Portanto, ainda estamos no Portal Sul, vamos acelerar aqui um pouco. Queria só... Aqui cá está a porta principal do Portal Sul. Sim, sim. A porta principal do Portal Sul. E repare, há uma coisa muito, muito interessante, que e que geralmente as pessoas não notam, que é aqueles ovos rodeados de um círculo e depois, se aguçarem bem a vista, talvez vejam as setas. É o problema do cupido. Cupido, e portanto, aquela que dispara as setas do amor e é, digamos, o sinal que se dá ao iniciado. Quem passar este umbral, ele entra no processo de iniciação e do processo de iniciação de despedimento daquilo que foi, uma morte da sua existência anterior, para vir repleto e aberto de uma mística amorosa e, portanto, deixa-se penetrar pelas setas. E o ovo representa o renascimento, assim que passar o umbral. O ovo alquímico. E, professor, e estes leões têm a tal relação com a iniciação também? Estes leões com a iniciação, e são os guardiões da entrada. Aliás, aqui em Pandan, o próprio infante de Sagres. Portanto, são os guardiões da entrada e, portanto, como em qualquer templo maçónico. Muito bem. Vamos aqui... Já agora uma coisa. A porta tem um mainel. O mainel é aquela... Quem fosse já iniciado podia entrar pela porta esquerda, quem não fosse entrava pela porta direita. Muito bem. Professor, o relacionamento com, digamos, a hermenêutica ou a interpretação cristã ou cabalística, como nós estamos aqui a ver. Então, se me permite, eu diria que há pelo menos, segundo os tratadistas, 3 níveis de leitura. Um nível crístico, um nível hermético e um nível cabalístico. E isto só por si anuncia a enorme complexidade teórica e especulativa que todas as pessoas podem exercer numa reflexão sobre este tópico. Então eu passaria a dizer que, por exemplo, em função da lei das correspondências, o baldaquino, não façam caso, porque o baldaquino é a criação do século XIX, ele não existia, mas temos sim, digamos, São Miguel, que é o Keter, que é a coroa, portanto, que é o anjo custódio de Portugal. Depois temos do lado direito, do meu lado direito, portanto, do vosso lado esquerdo, temos Ocmá, portanto, que é a sabedoria e que era o Santo Ambrósio e Isaías. Não, portanto... isto agora portanto, Gregório Magno, não vale a pena referir... Não vale, exato. É porque, professor, nós temos ainda muita coisa que precisamos da sua ajuda e com a sua autorização nós... Só para dizer isto, então, muito sinteticamente. Temos a coroa, temos a parte central que é a Virgem e temos a parte, portanto, o que diz o céu, digamos, a zona intermédia, a alma, a ânima, o espírito lá em cima, a ânima cá em baixo e a terra, prefigurado pelo Infante Henrique e pelos leões. Devo dizer que vem em 3 colunas, digamos, temos o painel central apontando para o Dom Miguel, que é a coluna central, e temos, portanto, as 2 colunas laterais, Boaz e Jaquim, se quiserem. E, portanto, a força e a beleza. E temos, portanto, toda uma situação de que
pela lei das correspondências, todas estas figuras que são profetas, que são doutores da Igreja, que são sibilas, que são santas mártires, que rodeiam a Virgem Maria, elas têm correspondência com a Shekinah, com a arte sefirótica que aqui está presente, e, portanto, toda esta circulação energética que funciona por todo lado. Temos aqui... professor, vamos passar, então... Vamos para a entrada do mosteiro. Exatamente. Para Nicolau Chantarene, portanto, o construtor, o escultor, o enorme escultor de Nicolau Chantarene. Eu devo dizer agora aqui, talvez faça a pena referir ao mestre Boitaca, que foi despachado muito rapidamente aqui dos Jerónimos em 1516-17, dando depois João de Castilho. Porquê? Porque ele revela-se, ele é detentor da sabedoria tradicional. E há uma mutação que coincide com a saída da Ordem de Cristo da zona próxima de Dom Manuel para se dedicar aos Jerónimos. Ele dá aos Jerónimos. E há, portanto, em Portugal toda uma inflexão, digamos, do espírito templário, do espírito sinárquico, do espírito, diria, da Ordem de Cristo, da missão da Ordem de Cristo, portanto, transformando a Ordem de Cristo retirando a Ordem de Cristo toda a iniciativa. Devo dizer que esta situação tem a ver com o aspecto centralizador do próprio rei. Professor, há inclusivamente que é um episódio que o professor costuma contar muito. O Boitaca era de tal forma importante que ele quase que desobedece a uma ordem que lhe é dada. Sim. Quando o mestre Boitaca zanga-se com o barão de Alvito, que era um dos favoritos do rei, e o rei chama a atenção de Boitaca. E o Boitaca diz-lhe: Senhor, Sua Majestade, pode ter barões e condes e marqueses às vezes quiser, mas Boitaca, como artista, só há um, sou eu. Só Deus o pode criar. E, portanto, aqui já revela, dizem os textos, uma enorme cisão entre Boitaca, fiel da tradição, e o rei Dom Manuel. Professor, e este lindíssimo portal... Sim, magnífico. Poente. Isto aqui é a divinização plena da monarquia portuguesa. Com o rei, vamos começar por baixo, temos ao vosso lado direito Dom Manuel e ao vosso lado esquerdo Dona Maria. Temos São Jerónimo e São João Batista atrás, como quem protege o casal real e diviniza-o. Portanto, está perfeitamente divinizado. Reparem agora, se subirmos, nós temos os anjos cá embaixo a amparar, digamos... São dois anjos que sustentam, não é? Não é sustentar, é que eles amparam o escudo real. O escudo real está aqui, vê-se melhor. O escudo real está amparado e reparem, temos as flores de lis novamente, logo atrás dos anjos, das asas dos anjos. E temos o quê? Temos então em cima a família São José, Dona Maria e o Príncipe, e, digamos, a adoração dos Reis Magos. Exatamente. Portanto, tudo isto sobrepõe-se ao casal real. O casal real absorve todo este enorme significado teológico, religioso, espiritual, doravante, abençoando e impregnando a monarquia portuguesa na sua missão. Professor, vamos então agora entrar e convido-vos a ver um pequeno vídeo. Sim, está bem. Este é um vídeo já da Igreja, que é das maiores igrejas salão de toda a Europa. É uma obra-prima, realmente uma coisa quase que emocionante. Isto não dá para perceber quando nós entramos e vemos esta coisa magnífica, principalmente quando nós percebemos que cada coluna, que cada centímetro conta uma história, não é? Conta uma história que nós já vamos ver aqui um detalhe muito interessante sobre essa história, que é chamada A Mão de Deus, já vamos falar sobre isso, mas este vídeo permite-vos perceber a magnificência desta igreja lindíssima, destas colunas que são autêntica filigrana, portanto é um rendilhado de pedra. Aqui já vamos ter a oportunidade depois de ver com mais detalhe o túmulo de Luís de Camões, o túmulo de Vasco da Gama e de Dom Manuel e de sua esposa também. Luís de Camões, que depois eu vou pedir ao professor de forma muito rápida, porque realmente estamos muito atrasados no tempo, que era, além de escritor, era tudo quase, como o Fernando Pessoa também diz, não é?
era tudo. Mas aqui é um retábulo fantástico, nós depois vamos poder ver aqui uma foto melhor sobre isto. Já estamos no coro alto, onde os monges jerónimos rezavam, assistiam à missa. E este é um vitral fantástico que existe na própria igreja. Ora bem, professor, vamos então falar aqui sobre a mão de Deus. Sim, já agora, repare... Está aqui nesta coluna. A mão de Deus é uma mão que está nesta coluna. Mas tens a imagem? Aqui está. Exatamente. Repare, este é, digamos, um momento importante do tal processo iniciático que eu vos falei, que tem como início a entrada do Portal Sul dos Jerónimos, passando iniciaticamente pelos guardiões, que é Dom Henrique e os Leões, e depois passa. Antes disso, há um conjunto de estranhos elementos que são, digamos, prefigurados por um peixe que relaciona com a água. Antes do neófito entrarem, ele passava por uma outra coluna que há do vosso lado direito dos Jerónimos, enfim, não temos tempo, não temos fotografias, em que prefigurava um peixe, portanto, relacionado com as entidades aquáticas e, portanto, com o elemento genesíaco de tudo isto. Há uma cruz de Cristo, que é, digamos, como assim simbólica, e o fogo dinâmico, digamos, quase uma visão alquímica. Depois temos dois pássaros que reportavam a linguagem dos pássaros, só quem é iniciado é quem entende a linguagem dos pássaros. Pássaros estão assimétricos, um em cima, outro em baixo, só falar um com o outro. Há um rinoceronte que ele passava, punha a mão, significava a terra. E depois, estranhamente, numa coluna, há um feto dentro do Jerónimo, um feto, ou seja, uma criança com uma cabeça. Sabes que é um feto que tem uma cabeça muito grande em relação à função do corpo. E, portanto, é um ser humano que nasce. E, portanto, resultado, digamos, com um resultado e que é a síntese da união dos contrários. Portanto, a reabilitação das instituições. E depois passava para este símbolo que está no lado esquerdo, logo na primeira coluna de quem entra na igreja. Ele tocava nesta mão, e reparem que a mão é como se fosse um nó que agarra e obriga uma ordenada do festão. Chama-se aquele elemento decorativo arquitetónico festão. O festão está perfeitamente normalizado, ordenado, em função do aperto da mão. Esta mão é a mão de Deus, que é a mão, portanto, que organiza, que orienta, que transforma o caos em cosmos, e, portanto, todos os mariantes que entravam neste processo inicial, todos os variantes, e até ao século XX, todos os pescadores da pesca longínqua do bacalhau, se tocavam nestes símbolos e demoravam-se bastante tempo a tocar neste, aliás, neste e no outro. Há três mãos, mas esta enfim, aquela que é mais fácil de fotografar. Professor, agora vou-lhe mostrar... A energia do símbolo passava para o próprio... Vou-lhe mostrar a minha mão também, não é de Deus, é a minha, porque nós realmente estamos muito atrasados, estamos com praticamente 15 minutos do final. Sim. E ainda não falámos de uma das partes mais importantes. Eu vou passar aqui mais rapidamente na igreja, que é uma coisa fantástica, com medalhões no teto, com a cruz de Cristo, como vocês podem ver, é uma coisa realmente fenomenal. Aqui estão alguns detalhes das colunas e da profusão de ligações, onde reparar que a própria coluna parece uma palmeira que estende as suas raízes no céu. Aqui estão as colunas, que são magníficas. E depois, este é o túmulo do rei Dom Manuel e de Dona Maria. Temos também... Assente sobre a fama, que são os elefantes. Vamos ver aqui, exatamente, assente um túmulo em forma piramidal, assente sobre a fama, que são os elefantes. Temos aqui o túmulo de Luís de Camões, que já vamos ver em mais detalhe. Luís Camões, que, professor, não vamos perder muito tempo, mas além de um grande poeta, ele era outras coisas também. Certo? Como muitas figuras históricas de Portugal, João de Barros, Fernão Lopes do Oriente, Brás Garcias Mascarenhas, Pacheco Pereira, e muitos, que eram simultaneamente literatos, artistas, poetas, homens de uma cultura humanista, mas eram também guerreiros, eram também cavaleiros, eram também, portanto, a espada e a pena.
por lá. Tivemos vários disso. Professor, e amantes, que eles têm histórias do Arco da Velha. Sim, todos eles. Sim, Todos sim, eles. sim. Muito Sim, bem. sim. Aliás, o amor medieval não era apenas o amor místico. De resto, é dizer que os gnósticos, uma corrente dos gnósticos, ligava também o amor material ao amor místico, até porque a matéria e o espírito se unem num todo. Aqui, professor, no próprio túmulo de Camões, temos aqui a pena, a famosa pena, a lira e a palma. E a palma, exatamente. E a palma. Aqui temos o túmulo do Vasco da Gama, com a cruz de Cristo, com a caravela e com a esfera. Lá está, assento sobre os leões. Assento sobre leões. Sentado sobre leões. Cá está um detalhe daqui. Isto é o vitral fantástico da igreja. Já agora diz que isto é do século XIX. Século XIX, exatamente. Um retábulo também do século XVI, exatamente. Mas eram seis tábuas, só lá está 5, porque o sacrário em prata ocupou o lugar de uma das tábuas. Exato. Aqui temos já o coro alto, professor, com um crucifixo, com uma figura lindíssima de Jesus Cristo. E reparem bem esta beleza magnífica, que estamos a ver o coro alto. E, professor, o cadeiral. Nós, aliás, grande parte do tesouro português foi saqueado nas invasões francesas e não Espanha só. Também. Espanha também tirou muito. Espanha também, não é? Espanha também. As guerras liberais também, muita coisa. Repara, já agora, se me permite um minuto só. Não foi só o cadeiral, foi também o magnífico Cristo do coro de Christian de Brie, que era o enorme e próprio Filipe II de Espanha admirava esse Cristo, como também a imensa livraria enciclopédica, como também, por exemplo, o lado fantástico no claustro que desapareceu de Jerónimo de Rouen, e muitas outras preciosidades no dormitório, no casa de capítulo, etc., foram devastadas completamente ao longo dos tempos. Muito bem, isto ainda são figuras, portanto, imagens, por exemplo, aqui da sacristia do mosteiro com a abóbada sustentada pela coluna central. Isto é aquela casa do capítulo com a palmeira? Sim, exatamente, a porta do confessionário. Portanto, havia são 12. Por causa dos 12 apóstolos. Exatamente. Este é um monumento funerário a Fernando Pessoa, que existe. Este é uma foto muito interessante, porque é um quadro que existe exatamente, portanto, da Imperatriz Amélia e do Imperador Pedro I do Brasil e a sua filha Maria Amélia de Bragança, um dos quadros que está presente no local. Aqui temos o refeitório, que é um local lindíssimo, e se permite vou só passar aqui um vídeo rápido sobre ele, só para terem uma noção também do refeitório. Eu quero chamar a atenção, além de ser património da Unesco, é um local onde algumas das situações mais importantes têm acontecido lá. Sei lá, a entrada de Portugal na União Europeia, o tratado foi assinado exatamente aqui no Mosteiro dos Jerónimos. Estamos a chegar a uma das partes principais desta visita de estudo, professor, que são exatamente os claustros. Antes vamos ainda passar pela sala do capítulo. É uma coisa magnífica. Há várias situações que nós estávamos aqui 2 dias só a ver isto. Pois, se eu só falar da Cruz de Cristo, demorávamos uma semana. Exatamente. Aliás, o portal, conforme eu fiz referência, o Portal Sul, foi alvo de uma tese que demorou 5 anos a ser feita. Bom, mas nos claustros há aqui uma coisa muito interessante, porque os claustros mostra a chave da iniciação de Portugal. Foi nos claustros do Mosteiro de Jerónimos que o grande arquiteto e profeta das construções em pedra da Idade Média, Diogo Boitaca, que o professor já falou, gravou a ancestral mensagem de um povo para a posteridade, ao mesmo tempo a iniciação, isto é muito importante, de Nicolau Coelho, assim como a de Portugal. Bom, só uma referência muito rápida, muitos de vós nunca ouviram falar do Nicolau Coelho. Nós estamos a falar de 4 figuras muito importantes: Pedro Álvares Cabral, super conhecido, Vasco da Gama, mas também dos outros 2 que participaram com o Vasco da Gama, portanto, na descoberta da Índia, do caminho para a Índia. Ou seja, era Vasco da Gama, o seu irmão Paulo da Gama, que morreu, e Nicolau Coelho. Estes eram os 3 capitães das 3 caravelas que foram para o caminho para a Índia. E, relativamente ao Nicolau Coelho, o professor depois vai aqui fazer uma chamada de atenção muito interessante. Esta mensagem constrói-se através de símbolos, ou seja, de imagens que são, quando compreendidas, e os maçons percebem o que eu estou a dizer, revelação. Aliás, o próprio significado da palavra claustro significa oculto e obscuro. Uma visita ao claustro do Mosteiro dos Jerónimos revela ao visitante uma série de 20 medalhões, que já vamos ver onde é que eles estão colocados, e que é uma verdadeira mapa quase do tesouro, se me permitem, que António Telmo afirma ser também uma interpretação esotérica dos descobrimentos.
Eu quero chamar a atenção para uma coisa. Os livros vendidos aqui no local, por exemplo, debruçam-se apenas, na esmagadora maioria deles, numa perspectiva arquitetónica apenas decorativa, lindíssima e apenas imagética. Ou seja, sem falar da verdadeira razão pela qual eles existem. Há, inclusive, quem pense que qualquer interpretação esotérica é apenas fruto da imaginação romântica. Razão pela qual nós estamos aqui a desmistificar algumas situações com a ajuda do professor. E, nesse sentido, peço a vossa atenção para um pequeno vídeo que nos mostra o interior dos claustros, com a esfera armilar, com figuras lindíssimas. Vamos falar sobre alguns destes símbolos que são interessantíssimos. Estes claustros, do ponto de vista do seu interior, já sofreram algumas modificações, especialmente na parte da fonte, mas aqui está um livro aberto. Não há nada, absolutamente nada, não há 1 centímetro que não tenha sido colocado para ser lido. Nós vamos já de seguida desmistificar algumas destas situações com a ajuda do professor Fernando Casqueira, o nosso grande preceptor. Professor, começamos aqui com esta vista magnífica. Sim, agora chama a atenção também pelo Yin e Yang, que estava no tímpano daquela belíssima... Belíssima, exatamente. Isto são alguns dos eventos. Lembro-me do Euro 2004, foi feito... Já agora chamar a atenção que passa um pouco o diapositivo atrás. No sítio onde está a orquestra, aqui, debaixo há um simples lago. Era este lago aqui, não é? Mas... Este lago já não é original, porque o original era um magnífico lago, que só temos mais um exemplo semelhante, que é o do Claustro da Manga, em Santa Cruz de Coimbra, que prefigurava o Éden, o paraíso, e os 4 rios do paraíso, o Tigre, o Eufrates, o Lion e o Pigon, em algumas traduções, Tigre, Eufrates, Ganges e Nilo, enfim, há várias versões. Portanto, os 4 rios do paraíso, e que desapareceu também mais uma das exações que o Mosteiro de Jerónimos foi sujeito. Muito bem, professor, vamos agora para a frente. O claustro dos Jerónimos, eu posso ir, portanto, reparem também nas alcachofras, aqui há vários símbolos, aqui ó, o Yin e o Yang, novamente, ali. Portanto, o claustro é um percurso oferece-nos um percurso iniciático, esotérico, por um lado, mas por outro lado também crístico, em que se procura articulá-lo com o inoxamento daquilo que alguns autores chamam a gesta portuguesa. Ele é um magnífico livro de pedra, um rendilhado espantoso, e, portanto, como sabem, o claustro prefigurava o paraíso, e, portanto, o Éden. E, portanto, ele, Wojtaka, como foi muito bem dito, ele projeta todo o seu enigma, tudo aquilo que ele sabe, neste percurso inicial, que começa por um X. X é, digamos, é o percurso, aqui não está bem visível, portanto, o X e acaba no Sol radiante. Portanto, há um percurso pré-existente. Não, acho que não tens... Não, professor, eu sugeria começarmos aqui por uma situação que é muito importante e que os nossos convidados vão gostar. Isto aqui, bom... Já agora, para só um segundo, estou a chamar a atenção que não vamos tocar. Reparem que os Jerónimos é um dos únicos mosteiros europeus que tem uma relação simbiótica entre o primeiro e o segundo andar. De resto, não era muito comum haver um claustro com 2 andares. Aqui tem 2 andares e em relação, e não temos sempre a falar, há uma relação simbólica muito íntima entre o primeiro e o segundo andar. No segundo andar nós temos as virtudes cardeais, as virtudes teologais, as virtudes comuns, e no meio delas sempre os profetas, nomeadamente o profeta Isaías e as sibilas, e no meio disso tudo está o rei Dom Manuel. Portanto, professor, estamos aqui a olhar para o passado, e que espero que seja o nosso futuro também, quando nós tínhamos a possibilidade, aqui está o professor, de visitarmos o local e portanto, de estarmos todos juntos. Porque também havia aqui, antes do sinal de Yang, nós íamos todos aos pastéis de Belém, mas e depois vinhamos para aqui. Professor, o que é que eu quero, porque já estamos no final, vamos para uma das partes que eu considero mais interessantes aqui nos claustros, além de ser lindíssimo, que tem a ver com alguns medalhões e que eu queria chamar a vossa atenção agora para o seguinte. Se me permite só, professor, só para ler aqui esta parte primeiro. Ou seja, a História Secreta de Portugal, António Telmo, ele diz que a observação atenta e pormenorizada das esfinges dos 4 navegadores da face sul revela entre a de Nicolau Coelho e as dos outros 3 diferenças assaz estranhas,
incompreensíveis fora da nossa interpretação. É o caso dos bustos de Vasco da Gama, Paulo da Gama, Pedro Álvares de Cabral, que estão circunscritos, já vamos ver com mais calma, por cornucópias, enquanto que a do Nicolau Coelho está posto dentro de um círculo rude e tosco, não tão bem feito como os outros, e os chapéus dos primeiros estão presos ao alto por um laço, mas só o de Nicolau Coelho ostenta no ombro a rosa iniciática. Eu peço a vossa atenção para isto que nós vamos ver de seguida, porque isto é muito, muito interessante, e se vocês tiverem a oportunidade de lá ir, para vós nunca mais vai ser a mesma coisa. Ou seja, segue-se a afirmação de que isto é assim, porque Nicolau Coelho não seria, como os outros, um iniciado, mas sim, como se deduz das linhas de Mircea Eliade, definiam os pontos da iniciação de xamãs, ou seja, era necessário haver uma vocação iniciática, resultado de uma escolha divina, depois esta escolha era comunicada ao futuro xamã na imagem de um fio que descia do céu e que pousa sobre a sua cabeça. Esta descida do tal fio, do tal laço, tem caráteres de uma fatalidade, como se o destino fosse repentinamente revelado, e finalmente a pessoa escolhida sentia que perdia a liberdade individual, porque, por exemplo, nós somos homens livres, mas estamos todos, digamos, junto estamos todos sujeitos à lei da causa e do efeito. Antes de partirmos para aqui, eu queria-vos só mostrar 2 ou 3 imagens rápidas. Primeiro, esta imagem lindíssima que mostra as areias brancas da Praia do Restelo, onde no dia 8 de julho de 1497 partiram para a Índia a frota de Vasco da Gama. Temos aqui também várias das caravelas que fizeram parte depois de várias carreiras, chamadas carreiras da Índia, as caravelas que eram fantásticas, lindíssimas. Aqui, professor, temos o chamado Flor de Mar, se não me engano. Flor de Lamar. Flor de Lamar. Se vocês Naufragou. puderem ver aqui no cestro da Gávea, está cheio de soldados em todos os cestos da Gávea. Portanto, era uma coisa espantosa, como cerca de 8 andares, porque além do que vocês estão a ver, ainda tinha a parte de baixo. Reparem os soldados todos aqui. E, professor, na altura, a artilharia portuguesa era talvez das mais avançadas. Era mesmo a mais avançada do mundo. Porque não tinha o peso que tinham, por exemplo, os canhões enormes das frotas turcas ou mamelucas, mas tinha um sistema de culatra que permitia um ritmo 6 a 8 vezes maior que qualquer canhão, mesmo europeu, além de que, tendo menor alcance, tinha mais precisão e tinha maior alcance, mais precisão e um ritmo de fogo muito grande. Além de que, só ao fim, enquanto um canhão normal, ao fim de 100 tiros, tinha que ser obrigatoriamente derretido, porque senão rebentava e matava os artilheiros que estavam à volta, os canhões portugueses eram os únicos que não derretiam, não eram preciso derreter, tanto que não eram pessoas de baixa condição, ou seja, pessoas degradadas ou prisioneiras, que eram artilheiras, como eram do resto da Europa. Eram pessoas que faziam parte de uma corporação medieval. Aqui chama a atenção de uma coisa. Estes barcos embarcavam qualquer coisa como 800 homens ou mais. E tinham, e podia-se pensar, o Castelo da Proa e o Castelo da Popa tão alto, isto navegava porque estavam cheios de, era uma tecnologia fantástica, estavam cheios de pedras, ou seja, de lastro. E o lastro, depois, quando chegava aos sítios, era alargado, construía-se a feitoria ou forte, por exemplo, o Forte São João da Mina foi feito assim, e depois embarcavam-se depois as mercadorias no mesmo sítio do lastro, fazendo lastro. E, portanto, o barco era perfeitamente navegável. Professor, inclusivamente fez uma vez referência ao facto de nós sermos talvez o primeiro IKEA, entre aspas, ou seja, haviam situações que já estavam pré-fabricadas e depois eram montadas no próprio local. Sim, pré-fabricadas, exatamente. Muito bem, vamos avançar aqui para a frente, já estamos mesmo no final, aqui são exemplos do Adamastor e dos problemas da nossa história trágico-marítima, da quantidade de caravelas que se afundaram. Aliás, eu quero só chamar a atenção, nós estamos a falar numa época que era inimaginável para nós agora, ou seja, na altura achava-se que haviam verdadeiros monstros no mar. Há histórias em que os marinheiros tinham mais medo de perder a alma do que de perder a vida. Há histórias que o nosso próprio rei, Dom João II, diz, bem, se vocês não querem perder a alma, perdem a vida já agora, e obrigava-os a ir para a caravela. Acreditava-se, por exemplo, que quem passasse os trópicos morria queimado, que a terra acabava e havia um declive, portanto, um precipício enorme. Portanto, eram estas as superstições que na altura eram verdadeiras, se acreditava mesmo, e, portanto, isso era interessantíssimo. Professor, vamos... Já agora, permite para ligar a isto.
é que, vamos lá ver, os Jerónimos, no seu processo iniciático, também articula muito a paixão de Cristo, na qual se avança com a dor para depois alcançar alguma coisa que ultrapassa a dor, passando o bujador. Também nas viagens marítimas, o problema era o problema de confronto com o mar de Tenebro, na qual, naquela altura, como diz bem o João Pestana Dias, a ameaça de morte nem sequer era ameaça, era quase uma morte certa. E, portanto, as pessoas tinham sempre a esperança. E volto a falar aqui novamente da esperança. A esperança de alcançar e a esperança do regresso. Ou seja, a esperança de alcançar a Ilha da Fortunada, o paraíso, o pré-João, a possibilidade de unificar o Ocidente com o Oriente e, portanto, enfrentando toda uma perigosidade enorme que nem sequer era potencial, porque era de certeza para eles. Aqui, neste caso, também se passa, quando ultrapassa-se o processo, por toda a frustração, todo o processo da paixão, todo ele nos envolve numa pedagogia da dor. Professor, este é um dos painéis principais onde o escudo das Esquinas e Castelos está tombado. Há uma nítida impressão do caos e eu gostava que se referisse sobre isto. É um dos painéis principais onde reparem que o próprio António Telmo diz relevo no canto sudoeste, as armas de Portugal com dragões tenentes. Segundo o comentário de António Telmo, o brasão da glória, a forma suprema que adquire através dos 4 iniciados, que nós vamos ver já de seguida, que pela viagem marítima chegaram ao centro invisível do mundo. O primitivo brasão do reino, recebido segundo a lenda do próprio Cristo. E aqui temos o painel, professor. Esta é uma coisa. Quem conhecer o segredo, que o entenda e que o compreenda. Há uma frase mais ou menos isto. É porque há várias interpretações sobre esta situação. Eu também aqui estou como António Telmo. Ele está enterrado, enterra-se sob o mistério e nunca mais se há de recuperar. Há, de facto, essa questão que nos chama constantemente ao estudo, à meditação e ao debate entre nós, é justamente que, para além daquilo que possa dizer, resta sempre algo de misterioso, de enigmático, que desafia, inclusivamente, a própria racionalidade. Aqui, os guizos são ensurdecedores, e depois, portanto, só a linguagem dos pássaros é que só para iniciados é que o podem entender, mas entendem sempre com certas limitações. E, portanto, chama a atenção aqui de uma ave, digamos, aterrorizante, noturna, ctónica, infernal, e portanto também da sabedoria. Me diz a dizer qualquer coisa? Não, estava aqui a referir, enquanto o professor referia-se aos guizos, aqui estão os guizos aqui neste lado, aqui à volta, portanto o escudo com os castelos e as esquinas tombado, temos aqui o tal dragão alado, mas com uma cara de morcego, portanto um ser também da obscuridade, não é? E dizíamos nós em tom de brincadeira há pouco, este era o Trump, não é? Repara, é que temos a cruz de Cristo também e a esperança, a esfera a aniquilar o mundo de um lado e do outro. Exato. Eu houve uma altura da minha vida em que associei os guizos à chamada harmonia das esferas, em que essa harmonia das esferas era a harmonia universal, pitagórica e até mesmo antes disso, na qual entre os corpos há emissão de som e, portanto, em analogia ou correspondência com os corpos celestes que emitem som, e hoje a física quântica demonstra isso, e, portanto, esses sons têm uma relação matemática pitagórica e, portanto, neles se cristaliza ou se encerra a harmonia do mundo. Muito bem. Professor, porquê que, e agora quero só ler, porquê é que a iniciação de Nicolau Coelho, esta é uma pergunta interessante, é a iniciação, porque no início do corredor ocidental, os primeiros dos 8 signos que enchem o vértice dos claustros têm o brasão de Portugal, ou seja, o núcleo das 5 quinas dos 7 castelos, encimados com a coroa régia. É o indício de Portugal, também se perpetua na iniciação daquele que deu a notícia a Dom Manuel. O brasão tem como, vamos ver já de seguida, 2 tenentes, 2 grifos que olham para sul, assim a morte, ou seja, a passagem da descoberta interior, que a mensagem de Pedro transmite, é de Nicolau Coelho e da sua pátria, mortes compreendida pela dupla presença das 5 chagas. E nós vamos aqui ver o que nós estamos a falar, ou seja, reparem que estamos a falar aqui deste local, aqui está os 2 grifos, encimado pela coroa portuguesa e com o escudo. E depois, daqui deste lado, nós vamos ver, a seguir ao sol, que só os iniciados encaram de frente, resplandece no silêncio dos claustros o brasão da glória. E reparem bem, tem como tenente 2 anjos que vão levitar sobre 2 dragões. Eu vou só pôr aqui rapidamente para a frente, para irmos lendo e irmos vendo. São 2 anjos que aqui estão,
isto são os dragões que aqui estão em baixo, eles estão, os dois anjos, portanto, a segurarem um escudo, e reparem, o que é que está neste escudo? Neste escudo nós temos uma árvore paradisíaca, a árvore do paraíso, que tem 7 ramos. E, portanto, lá está a cruz de Cristo colocada dentro de um círculo, que significa que é o centro da luz, ou o quinto elemento, que se encontra unicamente no nosso âmago através da fraternidade. Aqui está a cruz de Cristo dentro do âmago. E, portanto, vem sublinhar a missão templária que existiu e que existirá até Portugal se cumprir. Esta é a esfera armilar, portanto, o corpo da empresa de Dom Manuel. E agora vamos para esta parte, que é a parte final da nossa apresentação, em que explicam que, enquanto Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Paulo da Gama têm aquilo que vocês vão ver nas suas vestes, que é uma rosa iniciática que vai estar no ombro, com 5 pétalas, Nicolau Coelho, no entanto, encontra-se dentro de um círculo algo ríspido. Não tem cornucópias, ou seja, a árvore da vida assinala o seu fim, as cornucópias o resultado, e, portanto, os outros medalhões que os outros argonautas possuem detrás dos seus bustos a cornucópia, além de o Nicolau Coelho não ter nenhum laço que o segura o chapéu, ou seja, o laço que significa o chakra da coroa, a ligação ao divino. Este laço simboliza, portanto, a iniciação, a vontade divina, a ligação ao outro. Onde reparar aqui neste livro também, em que explica os laços de amor da iconografia e que se podem ver, por exemplo, em Tomar e em Évora também. Ora bem, estamos a falar de quê? Aqui está, professor. Vamos falar então do Nicolau Coelho. Temos o Nicolau Coelho e dizes muito bem, enfim, de assinalar... Eu antes de mais peço desculpa porque estão aqui estes traços vermelhos, portanto alguém tem um filho e estão a brincar e fizeram aqui este traço, não há problema, mas nós conseguimos ver à mesma. Dá uma maneira interessante que disseste, ele não tem, como não é iniciado, está em processo de iniciação, não pode exprimir a rosa é, digamos, além do amor, não significa só isso, significa também o segredo. Portanto, não nos podemos esquecer que o segredo é transmitido sob rosa, ou seja, discretamente, em segredo. Aliás, como vimos na Raleira, como vimos noutros sítios, como estamos a ver aqui, ele não é ainda iniciado e, portanto, não pode ser receptor de todo o conhecimento. Só quando for iniciado é que... E não tem aquilo que une os homens e que também une as pessoas à entidade divina, que é o laço, o chamado laço de amor, que é também... Exato, professor, só para dizer que vocês vão ver já nos próximos slides, o laço vai aparecer aqui, portanto é um laço que vai ligar, portanto, o ser humano à parte divina, e a parte da rosa, professor, vai aparecer aqui ao ombro. Estou só aqui a mostrar este. Aqui é o sítio onde era a iniciação, porque além de falarmos um pouco especulativamente em mitos, há também uma base histórica factual. Neste templo que foi destruído por uma reação ortodoxa, como sempre aconteceu a partir de Dom João III, este magnífico templo, belíssimo na sua singeleza clássica, e em forma cúbica, não é por acaso que era uma forma cúbica, era aqui que era a iniciação, porque temos por aqui alguns elementos genesíacos, como é aquela concha, temos a coluna torça solomónica, portanto, que inicia o templo. Lá dentro não tínhamos altar nenhum, contrariamente àquilo que se podia esperar, tínhamos era uma espécie de altar no centro e, portanto, prefigurando o centro para o qual tendia todo o nosso percurso no sentido da unidade, e que foi infelizmente destruído e situava-se numa quinta do Vasco da Gama, na quinta pertencente à família, na zona de Palmel. Professor, este é já Pedro Álvares Cabral e o seu rosto é muito interessante. Lá está o laço. O seu rosto é o único que não está a fitar o Ocidente, mas é o único que está virado para o Oriente, porque foi aí em Oriente que ele descobriu, achou o Brasil. E reparem bem, aqui temos o tal laço, e aqui está a rosa com as 5 pétalas que vocês vão ver em todos. Certo, professor? Sim, claro. Muito bem. Vamos já ver o próximo. Aqui está Paulo da Gama, o irmão de Vasco da Gama, que depois morreu na viagem, que era o comandante da nau São Rafael. Exatamente. E aqui está, novamente, o laço dele. O laço. Portanto, já iniciado, portanto, sinal de iniciação. Exato. E a rosa. O laço e a rosa. E, finalmente, vamos ter
Vasta Gama. Aqui esta é uma figura, é uma ilustração magnífica de Vasta Gama à chegada à Índia, a falar com o Samurim de Calcut. E, portanto, aqui está ele, novamente, com o laço, já iniciado, com o laço aqui e com a rosa aqui ao ombro também. O Cavaleiro da Ordem de Cristo. Muito bem. E pronto, aqui ele era, portanto, como é lógico, o comandante da frota, tinha a frota nau São Gabriel e levava consigo o melhor piloto da época, que era Pedro de Alencar. Aliás, só uma nota breve, Vasco da Gama, quando regressou, portanto, teve 6... a São Gabriel era uma nau nova, portanto, eram todas naus novas, teve 6 meses a ser recuperada e foi a nau que Pedro Álvares Cabral depois utilizou também quando chegou ao Brasil. Portanto, era uma nau de Vasta Gama. Vasta Gama era amigo do próprio... Vasta Gama era amigo do próprio Pedro Álvares Cabral, aliás, foi ele que intercedeu junto de Dom Manuel para que ele pudesse ir. Aqui temos o mapa, digamos, dos locais, não é? Começa no X, lá embaixo, que há um medalhão com esse X gravado. Exato. E que depois faz a volta toda e termina no Sol. Norte, e termina no Sol radiante, que é outro medalhão, e, portanto, é todo um percurso em quadratura que se faz ao longo do... Professor, vamos ver rapidamente alguns dos medalhões. Sim. Este é um medalhão com a coroa de espinhos cruzada sobre uma rosa, e isto simboliza o monte de Gólgota, o monte onde Jesus Cristo foi crucificado. Depois temos outro medalhão com a escada, o martelo e o troquês, instrumentos da flagelação de Jesus Cristo. Temos outro medalhão com as cinco chagas de Cristo. Outro com a coluna de flagelação com a corda que atou Jesus Cristo. Temos também os 3 cravos e o látego, não é? Os 3 cravos. E o galo, relacionado com a tração de Pedro, que simboliza igualmente também a ressurreição, a aurora. E este, professor, penso que seja um M. Maria Manuel, ou Maria Santa Maria, ou Maria, a mulher dele, a mulher de Dom Manuel. Chama a atenção que Dom Manuel teve prestes por 3 vezes a ser jurado rei de Portugal, Aragão, Castela e Leão. Ele era, portanto, o presuntivo sucessor por ter casado com a filha do rei de Espanha, e, portanto, era o herdeiro, como também quando a Dona Maria faleceu, é o príncipe da paz, que é eleito herdeiro filho dele, que também morre, e, portanto, ele teve mesmo, já que foi um acaso ser rei de Portugal, era também jurado rei de Espanha, rei de toda a unificação da Península Ibérica. Aliás, é muito interessante, porque sendo nós várias vezes mais pequenos que Espanha, nós temos vários, não é só o Dom Manuel, temos mais pelo menos um caso em que tínhamos um rei que ia sendo rei de toda a Península Ibérica, rei português. Sim. Então, e o próprio Dom Afonso V teve pretensões também, não é? O Dom Afonso V, aliás, foi por pouco que não foi rei. Professor, quer só contar esse episódio rapidamente? Não, vamos lá ver. O Dom Afonso V não teve, digamos, o apoio dos ingleses, que estava sendo prometido, e depois também dos franceses, que também não foi só conversa, não lhe deram, e ele ficou um bocado isolado, porque o seu filho, Dom João II, conseguiu vencer a Batalha de Tor da parte dele. Mas eu penso que ele já tinha viajado para a Espanha e estava prestes a ser o regente, não é, da coroa? Não, ele andou sempre em Espanha, até porque as relações... O professor contou uma história há pouco tempo em que ele já estava lá e se não fosse a morte ele tinha portanto, sido... Não, isso foi Dom Manuel. Dom Manuel. Foi Dom Manuel, a morte do... Muito bem, professor. Esta é a parte final já da nossa... Aqui temos uma situação muito interessante. Aqui conseguem ver a letra I. E a árvore seca. A letra H e a letra S, que é a designação de Jesus. IHS, Inox Symbol. E a árvore seca, a tal árvore seca que nós falámos, ou seja, que pode sempre dar vida, ter vida. É sempre uma esperança, o problema da esperança. Aqui o final de tudo, que é o sol radiante, a luz. Sol radiante. Enfim, alcançamos a luz. Professor, quero-lhe agradecer imenso a sua ajuda. Nós, antes de terminar, temos aqui ainda uma surpresa. Muito obrigado mais uma vez por toda a sua ajuda. Quero só chamar a atenção que, devido a muitos pedidos que nós temos tido, nós vamos começar a ter alguns cursos online.
sobre templários na construção do mundo novo, Estados Unidos, Brasil e uma nova ordem, elementos de base de geometria sagrada, maçonaria, os templários, origens, correntes e mistérios. Podem entrar aqui em contacto para glsp.pt/newsletter, portanto, têm as informações todas, portanto, destes cursos. E quero-vos também chamar a atenção que a próxima visita de estudo vai ser ao mítico Convento de Cristo em Tomar. E depois, na próxima, o professor vai-nos fazer companhia, vamos depois discutir um tema que vai ser, agora a próxima vai ser ao Convento de Cristo em Tomar, vai ser já no próximo dia 14, à mesma hora, às 14h30, porque assim possibilita que vários irmãos e vários amigos nossos do Brasil possam entrar em contacto. Esta é também uma coisa magnífica, que foi a Setos Templários, este é o teto, etc. E vai ser feita a apresentação pelo Grão Prior de Portugal da Ordem Templária, o Frei Luís de Matos. Quero só também fazer uma sugestão de leitura para a final e quero sugerir como leitura um livro de Manuel Gandra que se chama O Império do Divino na Amazónia, no Brasil. E é muito interessante porque o Império do Divino Espírito Santo é algo que se inicia em Portugal, é algo algo totalmente popular, que depois é abraçado pela Rainha Dona Isabel e que, por vários problemas com a Igreja, ele é levado para fora de Portugal continental, é levado primeiro para os Açores, onde ainda continua a acontecer, e levado para o Brasil, que ainda o tem perfeitamente vivo. Temos aqui algumas páginas, portanto, de Portugal, este aqui é de Bahia, e vou-vos mostrar neste livro várias situações onde o Império do Espírito Santo e a importância que o Brasil tem para isso está perfeitamente viva e todo o seu aspecto esotérico do corpo simbólico do festejo. Portanto, eu estava há pouco a dizer-vos que cerca do século XIII, Dom Sancho II é apadrinhado em Alenquer pela Rainha Santa Isabel. Depois temos aqui várias fotos, cá está, em que é o tal Imperador Menino, o tal Quinto Império que nós temos falado bastante, o Imperador Menino aqui empunhando ambas as mãos o cetro do poder temporal do mundo. Temos também várias festas destas em muito do território brasileiro. Reparem, temos aqui em Tocantins, portanto, o próprio Império do Espírito Santo, como ele é feito. Temos aqui várias fotos em Santa Catarina, no Brasil, em vários locais, a folia de Silvanópolis. E é impressionante como é que esta tradição portuguesa, aliás, milenar, porque já tem raiz até antes do próprio Portugal, aparece. Este é no Paraná, e são várias fotografias lindíssimas, onde este espírito, digamos, do Espírito Santo, que nós já vamos ver aqui no final, da era de Aquário, digamos, subsiste, e é importantíssimo isto mais do que nunca. Este é em Mazagão, por exemplo. Aqui está, no Brasil, os próprios bandeirantes e caboclos propagaram e ficaram a sua tradição, portanto, o divino império luso-brasileiro, a tal que acontecia na Lusitânia. Temos ainda aqui, cá está, a parte toda do Império do Espírito Santo. Isto para vos dizer finalmente o seguinte: há uma relação simbiótica entre Portugal e o Brasil, e do próprio ponto de vista astrológico, há uma conjugação Urano-Neptuno entre Portugal e o Brasil, onde eles são complementares em termos de energia. O Sol de Portugal é peixe, o Brasil é virgem, portanto o eixo peixe-virgem, e Portugal tem que ser um testemunho da passagem para o Brasil, realizar a tal nova era. O Brasil é, portanto, um país fundamental para a realização da era aquariana, ou seja, quando nós falamos Quinto Império na versão portuguesa, estamos a falar da era do Espírito Santo ou da era de Aquário, não é? E muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. E aqui está. E temos ainda, acreditem, gente a entrar, muita gente a entrar, tanto aqui na nossa apresentação como, portanto, na página de Facebook. Foi um prazer, mais uma vez, professor, quero lhe agradecer a sua inestimável ajuda na interpretação, aliás, na descodificação simbólica deste livro de pedra.
e agradecer a todos, mais uma vez, a vossa presença. Nós teremos cá todos os domingos para vos ajudar a criar a curiosidade, porque é a única coisa que nós podemos fazer nesta 1 hora e pouco, é apenas levantar um pouco o véu para que possamos, se for o caso, levar aqui alguma luz para vos inspirar, que é essa a função, uma das profissões principais da maçonaria, é inspirar os outros a fazerem o seu conhecimento interior também. Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela vossa presença. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Deus, boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado. Foi muito bom. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Gostei de vos Muito ver. obrigado. Boa tarde a todos também. Obrigado, boa tarde. Excelente. Obrigado. Um abraço a todos os nossos irmãos brasileiros também. Muito obrigado às senhoras. Sem as senhoras nós não tínhamos uma coisa tão bela, não é? É verdade, é verdade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Abílio. Obrigado, João. E todos desejosos da próxima. Muito Obrigado, nós. bem. Muito obrigado. Boa tarde e um abraço. Um abraço, César, um abraço. Obrigado a todos. Vou aqui deixar também no Obrigado e um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, um grande abraço a todos também. Vou deixar aqui. Obrigado, Mário. Anunciado na próxima quinta-feira, Dia Interpretativa e dedicada à questão do Estado. Deixar aqui também para todos. Deixar para todos o link da newsletter e para os cursos online. Muito obrigado, Maria José Costa. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Obrigado. Foi um prazer, foi extremamente enriquecedor. Muito obrigada. Eu é que Ainda agradeço. ainda bem que estou. Muito obrigado. Muito. Muito obrigada. Obrigado, Muito obrigada. Muito útil e muito interessante.